Eu revelei a infidelidade do meu marido e da minha irmã no casamento dela com fotos e provas que ninguém esperava. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e naquele dia de outubro eu descobri que às vezes a verdade precisa vir à tona no momento mais devastador possível. Durante meses, eu havia notado sinais estranhos, mensagens que meu marido Ricardo escondia, ligações sussurradas, saídas repentinas para trabalhar em horários impossíveis, mas nunca imaginei que a traição viria de dentro da minha própria família. Minha irmã Helena sempre foi a preferida dos nossos pais. 2 anos mais nova que eu, ela tinha aquele charme natural que fazia todos se curvarem aos seus desejos. Crescemos em Campinas, numa família de classe média alta, e desde pequenas a dinâmica era clara. Helena brilhava, eu aplaudia. Quando ela decidiu se casar com Maurício, um empresário bem-sucedido de São Paulo, toda a família entrou em estado de euforia. O casamento seria no Copacabana Palace, com 400 convidados, vestido importado e lua de mel na Europa. Era o casamento dos sonhos que ela sempre quis. Eu estava genuinamente feliz por ela. Apesar da rivalidade natural entre irmãs, eu amava Helena e queria vê-la realizada. Ricardo e eu estávamos casados há 5 anos, numa união que eu considerava sólida e feliz. Ele era engenheiro civil, trabalhava em uma construtora grande, e construímos uma vida confortável em Valinhos. Não tínhamos o glamour da Helena e do Maurício, mas eu achava que tínhamos algo mais real, mais verdadeiro. Foi 3 semanas antes do casamento que minha vida desmoronou. Eu estava organizando a despedida de solteira da Helena quando encontrei Ricardo no apartamento dela, numa tarde de terça-feira, quando ela deveria estar no trabalho. A porta estava entreaberta, vozes baixas vinham do quarto. Meu primeiro instinto foi bater, chamar por ela, mas algo me fez parar. Era a risada do Ricardo. Aquela risada íntima que eu conhecia há anos, que ele reservava para momentos especiais entre nós. Empurrei a porta devagar e vi meu mundo se despedaçando em câmera lenta. Ricardo e Helena estavam na cama dela, perdidos um no outro, completamente alheios ao resto do universo. Não foi apenas a traição que me destruiu naquele momento, foi a intimidade deles. A forma como ele acariciava o cabelo dela, como ela sussurrava o nome dele. Não era uma aventura casual, era um relacionamento. Eles se amavam. Consegui recuar sem ser vista, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia caminhar. Sentei no meu carro por 2 horas, chorando até não ter mais lágrimas, tentando entender como 2 pessoas que eu mais amava no mundo tinham me traído de forma tão devastadora. Mas entre a dor e o desespero, algo mais foi crescendo dentro de mim. Uma raiva fria e calculista que eu nunca soube que possuía. Se você já passou por uma traição dupla assim, conta nos comentários como conseguiu lidar. E se minha história já te fisgou, aperta o botão de inscrição porque você não vai querer perder como eu resolvi essa situação de uma vez por todas. Nas 2 semanas seguintes, me tornei uma pessoa que eu mesma não reconhecia. Por fora, mantinha a normalidade. Ajudava Helena com os últimos preparativos do casamento. Sorria para Ricardo quando ele chegava em casa com desculpas elaboradas sobre reuniões que se estenderam. Participava dos jantares familiares fingindo que tudo estava normal. Mas por dentro, eu estava planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Primeiro comecei a documentar tudo. Cada mentira que Ricardo me contava, cada vez que Helena cancelava nossos encontros com desculpas furadas, cada ocasião em que eles se comunicavam na minha presença com olhares que agora eu conseguia decifrar. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular do Ricardo, aproveitando um momento em que ele estava no banho. Contratei um detetive particular com o dinheiro que eu tinha guardado para nossa lua de mel de bodas de prata. As evidências que chegaram às minhas mãos nas 2 semanas seguintes foram além do que eu esperava. Fotos deles entrando e saindo de hotéis, mensagens de texto explícitas, comprovantes de jantares românticos, até mesmo registros de viagens que Ricardo tinha feito a trabalho, mas que na verdade eram escapadas românticas com minha irmã. O detetive me mostrou que eles se encontravam há mais de 1 ano, sempre em locais discretos, sempre quando eu estava trabalhando ou viajando. O que mais me machucou foram as mensagens. Ricardo escrevia para Helena coisas que nunca tinha escrito para mim. Dizia que ela era o amor da vida dele, que se arrependia de ter se casado comigo, que mal podia esperar para ficarem juntos para sempre. Helena respondia com a mesma intensidade, chamando-o de meu amor verdadeiro, e dizendo que o casamento com Maurício
Era apenas uma formalidade para manter as aparências até ela conseguir se divorciar sem escândalo. A revelação mais chocante veio quando descobri que eles planejavam fugir juntos, logo após a lua de mel de Helena. Ricardo já tinha pedido demissão da construtora, usando a desculpa de uma proposta melhor em outra cidade. Helena convenceria Maurício a investir numa empresa fantasma que Ricardo criaria. Drenariam o dinheiro e desapareceriam. Eles não estavam apenas traindo o coração de duas pessoas, estavam planejando destruir nossas vidas financeiramente também. Foi nesse momento que decidi que a verdade precisava vir à tona da forma mais impactante possível. Não seria uma conversa privada, não seria um confronto discreto. Se eles tinham escolhido me humilhar dessa forma, se Helena tinha escolhido usar seu próprio casamento como palco para sua farsa, então seria no casamento dela que todo mundo descobriria quem eles realmente eram. Passei dias planejando cada detalhe. Precisava de acesso ao sistema audiovisual do hotel. Precisava de uma forma de mostrar as evidências para todos os 400 convidados. Precisava calcular o momento exato para máximo impacto. A despedida de solteira de Helena foi na semana anterior ao casamento, e eu sorri e fingi estar feliz enquanto ela recebia presentes e elogios, sabendo que em alguns dias sua vida de conto de fadas seria destruída diante de toda São Paulo. O dia do casamento chegou. Era um sábado ensolarado de outubro. O Copacabana Palace estava decorado como um palácio de cristal, e Helena estava radiante no seu vestido de R$ 15.000. Ricardo estava ao meu lado como meu acompanhante, elegante no seu smoking alugado, me segurando pela cintura e sussurrando como eu estava linda, como estava orgulhoso de me ter como esposa. A hipocrisia dele me dava náusea, mas eu sorria e retribuía as carícias, porque sabia que em poucas horas ele nunca mais me tocaria. Durante a cerimônia, assisti minha irmã pronunciar votos de fidelidade e amor eterno para Maurício, enquanto trocava olhares secretos com meu marido. Vi Ricardo fingir emoção quando Helena disse sim, sabendo que eles já tinham planejado como ia ser quando estivessem finalmente livres de nós dois. Maurício estava visivelmente emocionado, um homem bom que realmente amava minha irmã e não fazia ideia de que estava se casando com alguém que já havia prometido seu coração para outro homem. A festa de recepção começou com toda a pompa que Helena sempre quis. Banda ao vivo, jantar de 5 pratos, champanhe francês correndo solto. Eu dancei a valsa com Ricardo, sorri para as fotos, cumprimentei os convidados, tudo enquanto carregava na bolsa o pendrive que mudaria tudo. Às 9h30 da noite, quando chegou a hora dos discursos tradicionais, me levantei e pedi a palavra. O que você faria se descobrisse uma traição assim no dia do casamento da sua própria irmã? Me conta nos comentários se você teria coragem de expor a verdade ou se tentaria resolver de forma privada. A música parou quando peguei o microfone. 400 rostos se voltaram para mim, expectantes e sorridentes. Helena me olhou com aquela expressão condescendente de sempre, como se estivesse esperando mais um discurso emocionado sobre como ela era maravilhosa. Ricardo estava tenso ao meu lado, talvez pressentindo que algo estava errado. Maurício sorriu encorajadoramente, esperando palavras carinhosas sobre sua nova esposa. Boa noite a todos. Comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Quero agradecer por estarem aqui nesta celebração tão especial. O casamento é sobre verdade, sobre compromisso, sobre confiar completamente na pessoa que você escolheu para dividir sua vida. Pausa dramática. Todos continuavam sorrindo. E é sobre conhecer realmente quem está ao seu lado. Foi então que fiz o sinal combinado para o técnico de som, que eu havia subornado na semana anterior. A tela grande que estava sendo usada para passar o vídeo de casamento de Helena e Maurício mudou. De repente, a primeira foto apareceu. Ricardo e Helena se beijando apaixonadamente na entrada de um hotel em Santos, 3 meses atrás. O burburinho começou imediatamente. Esta foto foi tirada em julho, continuei, minha voz cortando o murmúrio crescente da multidão. 3 meses antes deste lindo casamento. A próxima imagem surgiu. Eles de mãos dadas saindo de um restaurante romântico. Esta é de agosto. Mais uma foto. Os dois abraçados na varanda do apartamento de Helena. Setembro. O salão estava em completo silêncio agora. Helena havia ficado branca como seu vestido de noiva, as mãos tremendo visivelmente. Ricardo tentou se levantar,
mas eu o empurrei de volta para a cadeira com uma força que nem sabia que possuía. Maurício olhava para as imagens na tela com uma expressão de completa incompreensão, como se seu cérebro se recusasse a processar o que estava vendo. Mas as fotos são só o começo. Prosseguir. Minha voz agora carregada de toda a dor e raiva dos últimos meses. Porque vocês também merecem ouvir as palavras deles. Acionei o áudio. A voz de Ricardo preencheu o salão. Helena, você é o amor da minha vida. Mal posso esperar para nos livrarmos dessas farsas e ficarmos juntos para sempre. A resposta dela. Eu também, amor. Carolina nunca vai descobrir. E Maurício é tão ingênuo que vai bancar nossa fuga até percebermos. As reações foram imediatas e devastadoras. Maurício se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Várias pessoas começaram a gritar. Minha mãe começou a chorar histericamente. O pai de Maurício, um empresário respeitado em São Paulo, estava vermelho de raiva. Helena finalmente encontrou sua voz. Carolina, pare com isso. Você está louca. Louca? Minha risada saiu amarga e alta. Eu documentei 1 ano de traição, Helena. 1 ano de vocês dois planejando destruir minha vida e a vida do Maurício. Vocês queriam me usar como idiota útil enquanto vocês viviam seu grande amor às nossas custas. Mostrei o próximo documento na tela. O plano de fuga deles, com valores, contas bancárias, tudo detalhado. Vocês iam roubar o Maurício e desaparecer. Não eram apenas adúlteros, eram criminosos. A confusão no salão era total agora. Ricardo finalmente conseguiu falar. Carolina, podemos resolver isso em casa, não precisa. Mas eu o cortei. Em casa? A casa que você ia abandonar na semana que vem? A casa onde você me fazia de idiota enquanto planejava sua vida nova com minha irmã? Maurício finalmente reagiu. Avançou em direção a Ricardo, mas foi contido pelos seguranças do hotel. Vocês são nojentos! Gritou, sua voz quebrando de emoção. Eu confiei em vocês. Nós confiamos. Helena tentou se aproximar dele, as lágrimas borrando sua maquiagem perfeita, mas ele recuou com nojo. Não me toque, nunca mais me toque. O que aconteceu depois foi um caos completo. Convidados saindo em massa, celulares gravando tudo, flashes de câmeras por todos os lados. Helena gritava que eu havia destruído sua vida, que era vingança porque ela sempre foi mais bonita, mais bem-sucedida. Ricardo tentava me alcançar, implorando para conversarmos, prometendo que podia explicar tudo. Mas era tarde demais para explicações. Os seguranças do hotel tiveram que intervir quando a família de Maurício começou a avançar em Ricardo. A mãe de Helena estava inconsolável, gritando que eu havia destruído a família. Mas muitos convidados vieram até mim, especialmente as mulheres. Me abraçaram e disseram que eu havia sido corajosa, que eles mereciam ser expostos. Em meio ao caos, peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Maurício me alcançou na porta. Carolina, disse ele, a voz embargada. Obrigado. Você me salvou de uma vida inteira de mentiras. Nos abraçamos brevemente, 2 corações quebrados unidos por uma traição compartilhada. Dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim. E se inscreve para saber como eu resolvi minha vida depois dessa noite devastadora. Os dias seguintes foram um turbilhão de consequências que nem eu havia previsto completamente. O vídeo do casamento vazou nas redes sociais em questão de horas. Alguém havia gravado tudo com o celular e em menos de 24 horas, Casamento da Vingança estava nos trending topics do Twitter. Jornais de fofoca ligavam constantemente, oferecendo dinheiro pela minha versão exclusiva da história. Eu desliguei meu telefone e me tranquei em casa, tentando processar o que havia feito. Ricardo tentou voltar para casa na manhã seguinte, mas eu havia trocado as fechaduras durante a madrugada. Ele ficou do lado de fora gritando, implorando para conversarmos, prometendo que tudo tinha sido um erro terrível. Os vizinhos começaram a se aglomerar, alguns gravando com os celulares, outros claramente constrangidos com o espetáculo. Chamei a polícia e pedi uma medida protetiva. Quando os policiais chegaram e viram as evidências que eu tinha, eles mesmos ficaram impressionados com o nível de premeditação da traição. Helena desapareceu completamente. Soube depois, através da nossa prima, que ela havia se escondido na casa de uma amiga em Búzios, incapaz de enfrentar o escândalo. Maurício havia anulado a lua de mel na Europa e estava no escritório de seu advogado iniciando os trâmites de anulação do casamento. O acordo pré-nupcial que Helena havia assinado
A protegia em caso de divórcio normal, mas a infidelidade comprovada anulava todas as cláusulas financeiras. Ela sairia do casamento exatamente como havia entrado, sem nada. A repercussão foi além do que qualquer um de nós esperava. Ricardo foi demitido da construtora quando o vídeo chegou aos chefes dele. Aparentemente, usar o nome da empresa para reservar hotéis para encontros extraconjugais era motivo suficiente para a demissão por justa causa. Helena perdeu 2 contratos de publicidade importantes quando as marcas descobriram que ela estava envolvida no escândalo viral. Ninguém queria associar sua imagem a alguém que havia traído o próprio marido no dia do casamento. Mas a consequência mais inesperada veio de Maurício. 3 dias após o casamento, ele apareceu na minha porta. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e uma expressão de quem não dormia há dias. "Carolina", disse ele quando abri a porta. "Precisamos conversar. Descobri coisas que você precisa saber." Sentamos na minha sala, e ele me mostrou documentos que havia encontrado no apartamento que Helena dividia com ele. Contratos falsos, movimentações bancárias suspeitas, até mesmo uma segunda identidade que ela havia criado. "Ela não estava apenas planejando fugir com o Ricardo", explicou Maurício, sua voz tremendo de raiva. "Ela estava desviando dinheiro da minha empresa há meses. Pequenas quantias que não chamariam atenção, mas que somadas chegavam a quase R$ 200.000. A revelação me deixou em choque. Helena havia se tornado uma criminosa completa, não apenas uma adúltera. Maurício havia levado tudo para seu contador e advogado, que confirmaram. Minha irmã havia usado o acesso que tinha aos sistemas da empresa dele para roubar sistematicamente. O plano era ainda mais elaborado do que eu imaginava. Eles não apenas iam fugir juntos, iam fazer isso com o dinheiro roubado de Maurício. "Eu quero que você saiba", continuou Maurício, "que o que você fez naquele casamento me salvou de uma vida inteira de perdas. Não apenas emocional, mas financeira também. Se eles tivessem conseguido executar o plano, eu estaria arruinado em todos os sentidos." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. "Eu registrei um boletim de ocorrência contra ela hoje, por apropriação indébita e formação de quadrilha." A informação me atingiu como um soco no estômago. Minha irmã não era apenas uma traidora, era uma criminosa que seria processada. A magnitude do que ela havia feito começou a se formar na minha mente. Não foi uma aventura que fugiu do controle. Foi uma operação calculada para destruir 2 vidas e ainda lucrar com isso. Maurício se levantou para ir embora, mas parou na porta. "Carolina, eu sei que isso deve ser devastador para você também. Helena é sua irmã, e descobrir que alguém da sua família é capaz disso." Ele balançou a cabeça. "Mas quero que saiba que você tem minha eterna gratidão. Você me salvou de algo muito pior do que apenas um coração partido." Depois que ele saiu, sentei no escuro da minha sala e chorei. Não apenas pela traição, mas pela perda completa da irmã que eu pensava conhecer. A Helena que cresceu comigo, que dividiu segredos, que eu amava apesar de toda a rivalidade, nunca existiu realmente. Era tudo uma máscara para esconder alguém capaz de planejar a destruição sistemática das pessoas que confiavam nela. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia mais ser a Carolina que aplaudia na sombra, que aceitava ser tratada como segunda opção. A força que encontrei para expor a verdade naquele casamento mostrou que eu tinha uma coragem que nem sabia que possuía. 2 semanas depois do casamento, Helena finalmente apareceu. Não para se desculpar ou explicar, mas para me culpar por ter destruído sua vida. Chegou à minha casa acompanhada de advogado, tentando me intimidar com ameaças de processo por difamação e exposição vexatória. O que ela não esperava era me encontrar preparada. Durante esses 15 dias, eu havia me transformado completamente. Contratei o melhor advogado de família de Campinas, organizei todas as evidências que possuía contra ela e Ricardo, e mais importante, havia tomado decisões sobre meu futuro que nunca imaginei ter coragem de tomar. A Carolina que chorava escondida havia morrido naquele casamento. A que emergiu das cinzas era alguém que Helena não conhecia. "Você destruiu minha reputação!" gritou ela na minha sala, ainda vestindo roupas caras que provavelmente havia comprado com o dinheiro roubado do Maurício. "Você me humilhou publicamente porque sempre teve inveja de mim. Sempre foi a irmã fracassada, feia, medíocre." O advogado dela tentava controlá-la, mas a máscara de pessoa civilizada havia caído completamente. "Helena,
Respondi com uma calma que me surpreendeu. Você está sendo investigada pela Polícia Civil por apropriação indébita e formação de quadrilha. Maurício tem todas as provas das suas movimentações bancárias fraudulentas. Ricardo está sendo processado por abandono do lar e quebra de confiança fiduciária. Vocês têm problemas muito maiores do que sua reputação. Foi aí que entreguei a ela uma pasta que havia preparado. Dentro estavam cópias de todos os documentos, extratos bancários, conversas gravadas, fotos, contratos falsos que ela havia assinado. Isso aqui é uma pequena amostra do que a justiça já tem contra vocês. Você quer mesmo me processar e fazer com que tudo isso vire público de forma oficial? O rosto de Helena empalideceu quando folheou os documentos. Seu advogado pegou os papéis, e quanto mais lia, mais grave ficava sua expressão. Dona Helena, disse ele finalmente, precisamos conversar em particular, imediatamente. Mas eu não havia terminado. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Helena, aquela empresa que vocês iam montar, aqui seria financiada com o dinheiro do Maurício. Eu entrei em contato com a Receita Federal. Vocês estavam planejando sonegação de impostos em escala industrial. Isso não é apenas crime contra o Maurício, é crime contra a União. A revelação final quebrou qualquer resistência que restava nela. Helena desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude real do que havia feito. Não era apenas uma aventura extraconjugal que deu errado, era um esquema criminoso complexo que agora estava sendo investigado por múltiplas autoridades. Você sempre foi invejosa mesmo, murmurou, mas sem a força de antes. Não suportava que eu fosse melhor que você em tudo. Helena, disse eu, me levantando e caminhando até a porta. Eu nunca invejei você. Eu te admirava, te amava, te apoiava mesmo quando você não merecia. Mas agora eu entendo que você nunca foi melhor que eu. Você apenas era melhor em fingir. Depois que eles saíram, liguei para Maurício para atualizá-lo sobre a visita. Ele havia se tornado um aliado inesperado nessa situação. Unidos que estávamos pelo mesmo sofrimento e sede de justiça. Carolina, disse ele no telefone. Tenho novidades para você também. Ricardo tentou me procurar ontem. Queria fazer um acordo, entregar a Helena em troca de clemência no processo. A informação não me surpreendeu. Ricardo sempre foi covarde quando as coisas ficavam sérias. E o que você disse? Que ele podia contar tudo o que sabia para a polícia, mas que isso não mudaria o fato de que ele também é criminoso. Eles planejaram isso juntos, vão responder juntos. 3 meses depois, a justiça foi implacável com os dois. Helena foi condenada a 4 anos de prisão por apropriação indébita e formação de quadrilha, além de ter que ressarcir integralmente Maurício pelos valores roubados. Ricardo pegou 2 anos por cumplicidade e teve que pagar uma indenização pesada por danos morais. Quanto a mim, descobri que expor a verdade naquele casamento havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada de reconstrução pessoal. Usei o dinheiro da indenização que Ricardo foi obrigado a me pagar para abrir minha própria empresa de consultoria financeira. A coragem que encontrei para enfrentar aquela situação me mostrou que eu tinha uma força interior que havia sido sufocada por anos de ser a irmã da Helena. Hoje, 5 anos depois, minha empresa é uma das mais respeitadas da região. Maurício se tornou um dos meus primeiros clientes e hoje é um grande amigo. Nos casamos no ano passado, não por necessidade de nos curarmos mutuamente, mas porque descobrimos que 2 pessoas que sobreviveram à traição juntas podem construir algo verdadeiramente sólido. Helena cumpriu sua pena e hoje vive em outra cidade, trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Ricardo nunca mais conseguiu um emprego na área dele e trabalha como motorista de aplicativo. A justiça que eu busquei naquele casamento se completou não com vingança, mas com a reconstrução da minha vida de forma mais forte e autêntica do que nunca. Se você acredita que todos merecem dignidade e respeito como eu merecia, se inscreve no canal. Porque às vezes, para encontrar nossa verdadeira força, precisamos passar pelo fogo da traição e emergir mais fortes do que jamais imaginamos possível.